Graça e paz, irmãos. Pelo que já foi falado aqui, os irmãos podem já concluir, né? Eu fui mensageira da fundadora da organização Mensageiras do Rei no Brasil. Em 1949 fui organizado para as meninas das igrejas batistas esta organização, e graças a Deus até hoje está de pé e não vai acabar até a vinda do Senhor Jesus, amém? Porque algumas igrejas não estão tendo mais essa visão de ensinar a criança o caminho que ela deve andar, mas essa é uma recomendação bíblica que está lá em Provérbios 22, né? Versículo 6. E como missionária eu tenho o meu testemunho de que tudo que eu aprendi e tenho praticado há 42 anos, eu aprendi, a minha base foi nessa organização Mensageiras do Rei. E por isso eu amo, trabalho, enquanto o Senhor me der vida, saúde e disposição. Eu gostaria que Ele me desse 100 anos trabalhando com essas meninas, porque a palavra de Deus se cumpre cada dia dizendo: a seara é realmente grande e os ceifeiros são poucos. Há muitas famílias, muitos pais e mães que quando estão esperando o bebê ou uma bebê, já estão planejando que ele vai ser um médico, um engenheiro, um advogado, não se consagra mais filhos para o Senhor, para a obra do Senhor. E eu tenho muita preocupação com isso, como será a igreja do futuro, porque lá em Romanos tem uma indagação: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E quem envia missionário, o celeiro de missionário não é o seminário, não, é a igreja. Eu parabenizo a igreja, pastor Samuel não está aqui, mas quero que transmita a ele a minha felicitação. E as mulheres dessa igreja, que é a responsável, a MCA é mãe dessa organização, para que cuidem, para que ajudem, apoiem tudo, porque certamente, assim como um dia lá na primeira igreja batista em Governador Valadares, no ano de 1900 antigamente, uma mulher chamada Nilce Fonseca cuidou da menininha Gedília, que naquele tempo era bem magrinha, bem feinha e só falava grosso. Mas aquela menina tinha no seu coração um desejo de pregar o Evangelho. E foi nessa organização, com aquela irmã, que eu aprendi, pelos que os irmãos já puderam ver, a nossa organização é uma organização missionária. Tudo nosso gira em torno de missões. E aquelas que não são chamadas para ir a um campo no Brasil ou no exterior, são treinadas para serem missionárias na sua própria cidade, no seu bairro, na sua rua, na sua escola, na sua comunidade. Porque o nosso tema de missões mundiais para esse ano é leve esperança até que Ele venha. E a única esperança é Jesus. Então nós precisamos preparar pessoas para levar essa esperança, levar Jesus até aqueles que ainda não conhecem, ou conhecendo ainda não creram nele como Salvador. A palavra diz lá em Romanos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como crerão naquele de quem não ouviram? E continua as indagações: e como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então a minha primeira palavra é para os pais e mães das Mensageiras do Rei, e também para aqueles que a sua menina ainda não é uma mensageira, para que incentive ela a se tornar uma mensageira do Rei, a vir para essa organização, onde elas vão aprender a palavra de Deus, vão aprender a orar, vão aprender a evangelizar e fazer missões, não só orando
não só dando uma oferta, mas fazendo missões. Nós temos tarefa na nossa organização que nós levamos as meninas a sair nas ruas, a ir nos bairros, a ir nos hospitais, para pregar o Evangelho. Então, querido pai e mãe, você deve ter alegria, é um privilégio seu ter uma filha, ou você que é avó, que pode trazer sua netinha, traga as meninas de 9 a 16 anos nessa organização. Foi através dessa organização que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e este também é um dos nossos objetivos. Nós que trabalhamos com elas somos chamadas de orientadoras. Evangelizar a menina, porque não é porque a menina está na igreja, ela é aluna da IBD, que ela já teve o seu encontro com Jesus. Ela precisa ser confrontada com a palavra de Deus e reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Então, não perca a oportunidade de fazer isso, cuidar, investir. Nós temos até necessidade financeira de investir nas meninas, nós temos acampamento, nós temos retiro, nós temos uniforme. Então, se você não é uma mãe de mensageira, não tem uma menina, ou não tem alguém da sua família, adote uma das meninas da igreja e invista o seu dinheiro nela. A irmã falou aqui que eu fui coroada naquele tempo, nós tínhamos 7 etapas, agora são só 4. E na minha última etapa eu estive no acampamento nacional em Minas Gerais. Eu sou mineira de Mantena, mineiros aí? Oba, tem bastante. Mas naquele tempo eu perdi o meu pai aos 9 anos de idade. Minha mãe era zeladora da igreja e lavadeira de roupa. Eu não tinha dinheiro para ir àquele acampamento. E a igreja investiu em mim, pagou a minha passagem. Eu fui e voltei com um certificado de conclusão do meu trabalho de mensageira do rei. E mais do que isso, naquele acampamento havia uma missionária de missões nacionais chamada Gisá Gomes, e ela trabalhava na escola batista em Tocantins, hoje estado do Tocantins, naquele tempo era Goiás, e o testemunho daquela missionária fez no meu coração um efeito tão grande. E naquele acampamento mesmo eu decidi entregar a minha vida para missões. E agora, no dia, isso é hoje, dia 2 de abril, fazem 42 anos que eu estou no campo missionário. Glória a Deus. Tinha até esquecido, passei o dia sem agradecer. No dia 2 de abril de 1975, eu desci de um avião monomotor numa cidade chamada Marabá, na região da Transamazônica, no Pará. E lá eu permaneci 20 anos. E há 22 anos depois que voltei, tenho trabalhado aqui no Brasil, aqui na minha cidade, porque há muitos anos minha família mora aqui. Tenho o privilégio de trabalhar com as mensageiras da associação, do Estado. E Deus já me levou até a Guiné-Bissau, na África, para organizar Mensageira do Rei e pregar o Evangelho para elas. Há 4 anos eu sou missionária voluntária da Cristolândia. Estamos ali cuidando de pessoas que ninguém quer ouvir, nem estar perto, e nem abraçar e dizer a elas que elas têm uma alma igual a nossa e precisa ser resgatado no precioso sangue do Senhor Jesus. Então, invista nessa organização, ore pelas meninas, ajude a irmã Milene. É muito difícil ser uma coordenadora, uma orientadora sozinha, ela vai precisar de alguém que possa ajudá-la. E eu espero, estava orando para que nessa noite alguém se levante sentindo o chamado de Deus para ser orientadora, cooperadora junto com a irmã Milena. Amém? Então, deixa Deus falar o seu coração. Diga para ele aí, só você e ele, Deus, fala comigo através da missionária. Porque eu quero e eu desejo que nessa noite Deus fale ao seu coração. E a minha palavra nessa noite tem como título Lições de uma Mensageira do Rei. Talvez você não sabia, mas na Bíblia, lá no Velho Testamento, nós já encontramos uma menina que foi usada por Deus como a mensageira.
Ela não tinha uma organização igual a nossa, era uma menina judia. A palavra não diz quantos anos aquela menina tinha, nem o seu nome, porque para servir a Deus nós não precisamos que o nosso nome apareça. É como disse o João Batista, é necessário que ele cresça e eu diminua. Há muitas pessoas pregando o evangelho, mas com um título, com uma placa, com um banner, com a sua foto dizendo: aqui é o homem de Deus. Não precisa disso. A nossa recompensa vem do Senhor. E eu quero ler a palavra de Deus, um texto bem conhecido de todos, mas nós vamos lê-lo mais uma vez. 2 Reis, capítulo 5, que nos fala a história da cura de Naamã. 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 14. Os irmãos podem continuar sentados como estão. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor deu livramento aos sírios, e este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure ao homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com cavalos e com carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Que Deus abençoe a sua palavra. Lições de uma mensageira do rei. Uma menina, como eu disse, anônima na Bíblia, mas que o que ela fez ficou registrado. E nós queremos hoje, nessa noite, rapidamente, considerar 5 lições da vida dessa menina, para ser aplicado às nossas vidas, não só às meninas mensageiras do rei, mas a você que é embaixador do rei, a você que é jovem crente, a você que é uma mulher cristã, porque ela traz para nós uma lição de uma verdadeira mensageira do rei. E a primeira lição que eu tiro da vida dessa menina, do exemplo dessa menina missionária, é a humildade de coração. Pensa em você, ela foi levada como escrava. Houve uma guerra entre a Síria e Israel,
E naquela guerra, algumas pessoas foram levadas prisioneiras. E não foi poupado nem aquela menina. E chegando ali, aquela menina foi levada para ser uma serva. Não sabemos qual era a sua função, o que ela deveria fazer, mas eu considero assim: Naamã era um homem rico, era um general, deveria ter uma casa bem luxuosa. Quem sabe o trabalho daquela menina ali, daquela hebreia, era cuidar da limpeza daquela casa, quem sabe até lavar a louça, lavar a roupa, cuidar daquela casa. Nós não sabemos a idade dela, mas se a Bíblia declara que ela era uma menina, então ela era de pouca idade, forçada a trabalho, talvez até mais além das suas forças físicas. A palavra de Deus diz que aquela menina, na sua humildade, estava na casa de alguém que não conhecia o verdadeiro Deus de Israel. E ela teve o privilégio, porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado. E ela teve a oportunidade de pregar para um homem que, quem sabe, nenhum dos profetas de Israel teria a oportunidade de pregar, por causa da sua humildade. Ela estava numa casa para cuidar, para trabalhar, quem sabe ser até abusada ali, fazendo trabalho forçado, mas ela tinha um coração voltado para Deus. A segunda lição que eu tirei deste texto é que aquela menina não guardou rancor contra o seu opressor. Olha o que a palavra diz no verso 2 e 3 aí na sua Bíblia. Pega de novo, verso 2, ela diz assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Não guardou mágoa daquele homem que a levou como cativo, ou daquele exército, porque ele era general daquele exército. Então a ele cabia a responsabilidade de levar prisioneiros os cativos. Mas ela não guardou rancor. Há quantas pessoas hoje que têm um coração cheio de mágoa, de rancor, qualquer palavra, qualquer ação que alguém faz contra ela, já quero que alguma coisa aconteça de mal com essa pessoa, porque ele me causou mal. Estamos vivendo num mundo cheio de violência. Aquela menina podia até dizer assim: ele já está leproso. Lepra naquela época era uma doença terrível, não tinha cura, né? Ele me trouxe para cá, estou trabalhando como escrava aqui na sua casa, sem receber nada, me tirou do convívio dos meus pais, da minha família, do meu povo. Eu quero mais que essa lepra mate esse camarada. Eu quero que ele morra. Mas a palavra diz que ela não guardou nenhum rancor contra aquele homem, contra aquela situação, e desejou a cura daquele homem. Essa é uma das grandes lições daquela menina. Ela não desejou o mal, mas o bem. E a Bíblia nos diz que nós não devemos desejar o mal nem para o nosso inimigo, né? Pelo contrário, que Jesus ensinou: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer; tiver sede, dá de beber a ele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A terceira lição que eu tirei da vida da escravinha de Naamã é que ela amava o seu próximo. Ela guardava o segundo mandamento, porque é muito fácil a gente guardar o primeiro, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Mas Jesus, ao ser interrogado qual era o primeiro e grande mandamento, ele acrescentou: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quando o próximo é alguém que nos é agradável, que nos trata bem, é fácil a gente até amar. Mas como eu falei no início, aquela menina estava ali naquela casa, cativa, forçada a trabalhos pesados, separada da sua família, numa terra estranha. E ela amou aquele homem, sentiu a dor daquele homem. A lepra, naquela época,
era algo terrível. A pessoa que era cometida de lepra, ele considerava-se uma pessoa amaldiçoada. Tinha que viver separado da sociedade. Este porque era rico, e a palavra de Deus diz que ele era muito honrado, era muito querido, era um homem bom. Tinha ainda o seu cargo de general do exército da Síria, mas ele sentia na sua carne a dor da lepra que o consumia. E a Bíblia diz que aquela menina sentiu a dor daquele homem e queria livrá-lo daquela dor, daquele sofrimento, daquele estigma que o afastava da sociedade, do convívio da sociedade. Ela disse: falou para a esposa, para a mulher de Naamã, com certeza ela não tinha acesso à presença dele. Se fosse você, se fosse eu, talvez boca fechada, eu não vou falar coisa nenhuma, eu quero sair daqui, eu quero que ele me liberte, se ele morrer aí eu posso ficar livre. Está sentindo dor? Eu também estou, porque eu vim escravizada, quem sabe andando a pé, né? Quem viu a novela aí que a Record passa, né? Quando ele era cativo, eles amarravam uma corda e a pessoa ia a cavalo e os escravos, né? Os prisioneiros iam a pé ali. Eu não sei como aquela menina foi levada, mas com certeza não foi com muito conforto. Mas ela sentiu a dor física daquele homem. E algo aqui muito especial que eu quero deixar com você, pai, e você, mãe. Aquela menina sabia que o Deus que ela servia tinha poder para curar. E eu pergunto, por que ela sabia? Porque ela foi ensinada. E era dever dos hebreus ensinar os seus filhos o caminho, a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio está escrito, Deuteronômio 6, que você deve ensinar, instruir o seu filho na palavra, andando com ele pelo caminho, levantando, deitando. Essas palavras que eu te ordeno estarão na tua boca e dela falarás. Com certeza os pais daquela menina não foram omissos, como muitos pais cristãos hoje têm sido omissos. Não tem tempo para ler a palavra com seus filhos, não tem tempo para ajudá-lo a fazer uma lição da escola bíblica dominical, e muito menos a tarefa de mensageira do rei, que é coisa que leva tempo e às vezes não dá nem tempo para a menina fazer. Não, você tem que fazer isso, tem que cuidar lá da sua escola, você tem que fazer inglês, você tem que fazer natação, você tem que fazer dança, e depois que a menina cresce e se perde lá no mundo, muitas mães vêm chorando para culto de oração pedindo pela sua filha. Muitos pais choram porque seus filhos estão afastados. Primeiro, não ensinou. Segundo, não ajudou. Aquela menina tinha um grande conhecimento de Deus que poderia curar aquela lepra. E olha só, gente, não havia cura naquela época. Não havia. Aquele homem era ricaço. Ele poderia ir a qualquer parte do mundo para procurar a cura, tanto que ele foi levando presente que Eliseu nem quis receber, mas ela conhecia o Deus de Israel, e ela sabia do poder daquele Deus único que poderia curar, e ela não se omitiu, ela não ficou de boca fechada, ela falou para sua senhora, e ela foi e disse a Naamã. E aquela menina era uma menina verdadeira, né? Porque se ela fosse mentirosa, a esposa de Naamã não ia nem chegar para ele contar. Essa história, menina, que história de curar a lepra? Nunca ouvi isso em lugar nenhum. Mas quando Deus está nos guiando, irmão, uma palavra de uma criança pode levar uma alma a Jesus Cristo. E a palavra daquela menina caiu no coração da sua senhora, e ela levou aquilo ao general Naamã, e ele foi ao rei da Síria, e a história muitos já conhecem. A quarta lição que eu tiro da vida dessa mensageira do rei é o desejo de ajudar. Às vezes nós até sentimos a necessidade do próximo, às vezes nós até amamos uma pessoa, mas eu não posso fazer nada por ele. Às vezes até pode, né? Mas nós os omitimos. E lá em Lamentação, capítulo 1, verso 12, tem uma indagação muito forte, que pergunta assim: e não vos comove isso, a vós que passais pelo caminho? Eu tenho pregado nos cultos missionários, nas campanhas missionárias, e dito que o povo de Deus, a Igreja Batista Brasileira, é insensível
a situação do povo que sofre física e espiritualmente. Não nos comove, a gente tem igrejas bonitas, confortáveis, irmãos, tem ar-condicionado, tem cadeira, tem tantas coisas, e nós nos esquecemos das pessoas ao nosso redor, que estão leprosas espiritualmente, que estão famintas do pão da vida que é Jesus, e muitas vezes carente também até de um prato de alimento. Na Cristolândia, há dia que nós damos 60 refeições, já tivemos dia de dar 80 refeições. Pessoas que chegam ali com fome mesmo, fome de, como dizemos, né, o ratinho roendo lá no estômago. Uma vez chegou um rapaz e ele comeu bastante. E dizem, né, que quando a gente come uma comida forte e está com fome, dá uma suadeira. E ele começou a suar, e eu fico bem atenta, porque eu gosto mesmo de contato com as pessoas, né? Quando Deus me chamou para lá, eu perguntei para ele o que eu ia fazer, uma velha já de 60 e... Não, vou falar mais não. O que essa velha vai fazer no meio daquele monte de noia? E eu comecei a perguntar isso para Deus, e uma noite ele me respondeu, ele me disse, você vai amar. E amar, o velho pode amar também, né? O coração não envelhece. E Deus me chamou e eu estou ali há 4 anos, amando o pessoal da rua, amando os que já estão ali dentro em tratamento, amando os missionários que também precisam ser amados, orando, intercedendo por eles. E aquele rapaz começou a suar muito, e eu ando muito, sempre com o lencinho, porque eu também transpiro muito na testa. Aí eu peguei meu lencinho e comecei a enxugar o suor dele, e disse, meu filho, te deu uma fraqueza, né? Ele disse, tia, tinha 3 dias que eu não sabia o que é comer. E não nos comove isto? Quantas vezes jogamos comida fora? Quando eu fui à África, eu voltei com uma nova consciência, porque eu vi pessoas famintas. Fiquei sabendo de famílias ali que comem de 3 em 3 dias. Hoje é domingo, come, segunda e terça não come, só vai comer na quarta. E a gente pergunta, como é que fica, né? Porque a gente come o café da manhã, alguns têm uma merenda ainda no intervalo do almoço, almoça, merenda da tarde, janta, e lá quem dorme mais tarde ainda faz a boquinha antes de dormir. E aquelas pessoas famintas. Mas aqui perto de nós também nós temos pessoas famintas. Pessoas famintas do pão material e também do pão espiritual. E aquela menina tinha no seu coração o desejo de ajudar. E a maneira dela ajudar foi dizer que havia alguém que poderia ajudar aquele homem a se livrar daquela enfermidade incurável. Nos versos 3 e 4, né, fala que ela foi, contou para sua senhora e disse para ela, olha, se ele for lá em Israel, lá tem um profeta de Deus e ele vai curá-lo da lepra. E aquela mulher falou e aquele homem acreditou, porque quando o Espírito Santo conduz, a gente não precisa nem fazer muita coisa. Tem gente que não evangeliza, que não sai para falar da palavra de Deus, que, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei com quem eu vou encontrar, se vai me atender ou não. Deixa ser guiado pelo Espírito Santo, ponha no seu coração o desejo de ajudar. Vocês, mensageiras do Rei, coloque isso. Sou menina ainda, sou nova, mas deixa Deus usar você e o Espírito Santo vai te conduzir. Eu fui missionário em São Mateus e trabalhava numa congregação e nós tínhamos uma mensageira mirim, que ela nem tinha 9 anos ainda, mas era daquelas meninas ativas. Todo lugar tem as menininhas, né, que antes dos 9 já quer ser mensageira. E aquela menina, todo lugar que nós íamos, ela ia também. E uma tarde nós saímos para fazer uma ação evangelística, distribuindo o folheto e convidando para o culto. E nós entramos num lugar que tinha um bar e tinha vários homens bebendo. E aquela menininha, ela era ruivinha, muito bonitinha, ela chegou e entregou um folheto para um bêbado. E convidou ele, você vai na nossa igreja, fica nessa rua mesmo, hoje de noite. E o bebão disse para ela, menina, eu não vou lá não, porque está bebendo. Ela virou para ele na autoridade do Espírito Santo, porque ele disse, eu tenho vergonha de ir para a igreja porque eu estou bêbado. E ela na autoridade do Espírito Santo disse para ele, como é que você não tem vergonha de estar naquele bar bebendo? Se fosse comigo, talvez ele me desse um tapa, né? Mas era uma menina, e Deus usou aquela menina para mostrar àquele homem que vergonha era
a situação espiritual e moral que ele estava vivendo. Hoje ela está menina casada, é secretária da igreja, é uma líder, porque a nossa organização prepara pessoas para servir na igreja, para servir no campo de missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, para ser esposas de pastores preparadas para a boa obra. E Deus usou aquela menina e o Espírito Santo guiou, e o restante Deus conduziu, porque ela tinha um desejo de ajudar o seu próximo. A última lição é que aquela menina aproveitou a oportunidade. E é isso, queridos, que muitos de nós, adultos, crentes no Senhor Jesus, não temos atentado. Leve esperança até que ele venha. A palavra de Deus diz que o reino de Deus está próximo. Os sinais da vinda do Senhor Jesus estão aí. E as oportunidades surgem, mas nós deixamos passar. Tem um hino no nosso cantor cristão que diz assim: falamos do mau tempo, do frio e do calor, mas melhor seria se falássemos do Salvador. Agora, se o escritor fosse escrever, ele falava: falamos da política, da corrupção, mas não falamos do Salvador. A oportunidade, já dizem, né, no ditado popular, que a oportunidade é careca. Se não pegar, ela passa. E quantas oportunidades nós temos perdido de dar uma palavra de salvação ao nosso vizinho, no ônibus, no trabalho. Nós encontramos pessoas todos os dias que precisam ouvir a mensagem de salvação. Imagine se aquela menina dissesse assim: mas eu, uma escravinha, estrangeira, falar para a esposa deste homem que tem um Deus que cura? Eu não vou fazer isso não. Aqui eu sou uma escrava, tenho direito a nada, é só trabalhar. Mas ela viu ali uma oportunidade, uma grande oportunidade. Como eu disse, talvez nenhum profeta de Israel teria tido a oportunidade de entrar na casa daquele general e falar do grande poder de Deus. Mas ela ali foi levada cativa e ela sentiu de Deus que a oportunidade de falar ela era aquela. E como resultado das lições da vida dessa menina, primeiro, Naamã foi curado. Né? No verso 13 e 14, principalmente no 14, diz que ele foi, desceu, mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, o profeta Eliseu, e a carne de sua pele, tornou a sua carne como de um menino e ficou purificado. Naamã foi curado porque uma menina aproveitou a oportunidade, falou do profeta de Deus, que em nome de Deus levou aquele homem a ser curado da sua grande enfermidade, incurável. Hoje nós temos milhões de Naamãs no mundo todo, homens e mulheres que estão sofrendo a dor da lepra do pecado. E Deus tem nos dado oportunidade, Ele tem te dado oportunidade. Então aprenda com essa menina, não perca a oportunidade de levar uma pessoa a ser curada espiritualmente do pecado, que é uma lepra que atinge e mata, e tem matado, e como tem matado aqui no nosso estado, na nossa cidade de Vila Velha, na nossa grande Vitória. Aquela menina, além de ter contribuído para a cura física daquele homem, a palavra de Deus diz que aquele homem também se converteu ao Deus verdadeiro. Olha aí o versículo 17. E disse Naamã: seja assim como tudo se dê ao teu servo. Não, no 18. Não, no 17 mesmo, no final aqui, deixe-me ler o versículo todo. Seja assim como tudo se dê ao teu servo uma carga da terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerei este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor.
Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem que se prostrava diante daquele Deus, ali da Síria, Rimom, ele disse: daqui para frente, nunca mais eu vou servir, nunca mais eu vou oferecer sacrifício aos deuses da Síria. Eu só quero servir, eu só quero adorar ao Senhor. Como obrigação política, ele disse: me perdoe o Senhor, porque eu vou ter que ir lá naquele templo e até fazer uma continência para aquele Deus que a Bíblia diz lá no Salmo 115, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. Mas pela sua situação política, ele teria que fazer isso, mas ele já pediu perdão. Isso é a verdadeira conversão. Conversão é mudança de vida, de atitude. Imediatamente depois que aquele homem foi curado, ele mudou de atitude. Não sou mais um idólatra, não sirvo mais os deuses da Síria. Agora eu vou me curvar diante do Deus verdadeiro. E quem foi que levou a palavra àquele homem? A mensageira do rei, que não tem nem nome na Bíblia, a escravinha de Naamã. Como resultado da obediência, da dedicação daquela menina, o Deus de Israel foi conhecido pela Síria, a começar pelo rei. Gente, isso é grandioso. Uma menina escrava levou ao nome do Deus verdadeiro, poderoso, até o rei da Síria. O profeta Eliseu nunca poderia fazer isso, ir lá no palácio do rei da Síria para falar com ele. Mas aquela menina, através daquela menina, aquele general foi ao rei, falou com o rei a mensagem que a menina tinha passado para a esposa dele. O rei acreditou, porque diz: quando o Espírito Santo está no negócio, não precisa a gente fazer força. Deus, através do Espírito Santo, faz a obra. E o rei da Síria também se não converteu, mas ele conheceu e pôde ver a ação do Deus de Israel, o poderoso Deus de Israel. Tanto que ele deu autorização e ainda deu os presentes para que Naamã fosse até a Síria. Ainda estava meio equivocado, que ele achou que quando chegasse lá era o rei de Israel que ia curar, mas não era, era o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E a Síria toda conheceu o Deus de Israel, através de uma menina. Através de uma menina que foi ensinada a palavra de Deus. Foi ensinada no caminho do Senhor Jesus. Toda a Síria, aquele homem era conhecido, aqui no início, quando descreve sobre ele, diz que era chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Eu tenho a tradição que diz que ele era um herói nacional ali, era um homem respeitado, admirado, invejado. E com certeza, quando se espalhou a notícia que Naamã estava limpo, ele não tinha mais lepra, aquilo rodou os 4 cantos do país e até fora. Aquela menina se tornou uma missionária de missões mundiais. E pensou, foi como escravinha, trabalhando, distante da família, distante do seu povo, mas levando o conhecimento e a experiência de conviver com o verdadeiro Deus. Então, concluindo, aquela mensageira do rei fez missões mundiais, porque ela, através do seu testemunho, fez o nome do Deus poderoso ser conhecido e temido por aquele povo que não conhecia Deus verdadeiro. Se curvava, prostrava, oferecia sacrifício aos deuses e principalmente a Rimom. O milagre foi operado e o nome do Deus de Israel foi glorificado. Encerrando, eu quero perguntar a você: vale a pena investir numa organização de mensageira do rei? Vale a pena, pai, ter a sua filha nessa organização, você mãe?
Porque é isso que nós estamos fazendo, ensinando essas meninas, não só a conhecer o Deus vivo, a ter uma experiência de salvação, mas tornar-se missionárias para espalhar esta grande mensagem de que o Deus de Israel, o nosso Deus, salva, cura e liberta.